Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no episódio 35 do canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção. Hoje nós vamos dar sequência ao episódio voltado a uma série de conteúdos correlatos à motivação da equipe. Na semana passada nós demos início a falar sobre quando a insatisfação é relativa a salário. E hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo com alguns exemplos práticos. Então, se você tem muitas vezes situações embaraçosas em o que falar para o seu funcionário quando o assunto é salário, então já deixa o seu like e me acompanha que eu tenho revelações interessantes para que você possa lidar com esse assunto com bastante habilidade, ok? Pessoal, na semana passada, no conteúdo anterior do episódio 34, eu já havia falado sobre o resultado de uma pesquisa envolvendo 6 fatores que influenciam diretamente no clima de uma equipe de qualquer setor produtivo, principalmente o setor de colarinho branco, que é o setor industrial. Então, nessa pesquisa, revelaram 6 fatores importantes como modeladores aí da satisfação da equipe, que é o quanto o seu trabalho específico envolve a sua satisfação, o quanto o seu relacionamento com a supervisão direta da equipe, a satisfação correlata com a satisfação com o pagamento e condições de benefício da empresa. Um outro fator ligado ao relacionamento com os colegas, enquanto o ambiente de trabalho ele tem um fator na satisfação da equipe, as condições gerais de trabalho, aqui é uma condição específica, as condições gerais de trabalho, e o último fator, a condição organizacional de comunicação, como que a empresa se comunica com todos os funcionários. Esses 6 fatores que englobaram uma série de questões foram avaliados e nós revelamos nessa pesquisa que o fator com mais influência na satisfação da equipe é a comunicação. Tanto é que eu coloquei nesse exemplo a comunicação como um elo moderador, um elo moderador entre a satisfação no trabalho da equipe e a supervisão. Então, eu destaquei essa comunicação em amarelinho como um elo de ligação entre todos, mas principalmente na satisfação da equipe com a sua supervisão direta. Então é muito importante que a supervisão de produção, os líderes de produção, o coordenador de produção, encarregado, monitor, ele domine a comunicação para que mantenha a equipe informada e atualizada e desafiada a todo momento em relação aos desafios. Nós vamos ter oportunidade de falar muito sobre esses pontos aqui no canal, mas hoje eu queria dar um exemplo e dar uma continuação relativa à parte que envolve a comunicação diretamente na satisfação da equipe quando a questão é salarial. E por que então que a comunicação é tão importante? Porque é através da comunicação que a equipe, que os funcionários, que os colaboradores, eles percebem o estilo de comunicação do seu supervisor, eles percebem o quanto eles podem confiar no seu supervisor, ou seja, a parte de credibilidade, mesmo porque eles estão atentos ao que o supervisor fala, bem como o que ele age, né? Isso tem que estar de uma certa forma alinhado, integrado. Bem como eles percebem através da comunicação qual é o conteúdo que o supervisor tem para agregar ao dia a dia deles. E é através também da comunicação que os funcionários percebem o sistema de comunicação da empresa como um todo, quais são os canais de comunicação que ele tem. Então, se ele tiver um bom canal de comunicação com a sua supervisão, não necessariamente ele vai precisar de outros canais para que ele possa se comunicar. E a comunicação, uma comunicação de alta qualidade que o supervisor faz com a equipe, ele tem a ver diretamente com a influência e satisfação moral dos funcionários. Então, pessoal, o que essa pesquisa revelou, e você pode verificar o conteúdo completo no episódio 34 do nosso canal, é que realmente a comunicação é um fator crítico de sucesso para a liderança de linha de frente, ou seja, para a supervisão, para a coordenação, ou seja, para qualquer função que lida diretamente com os funcionários.
Vamos dar sequência para rever alguns outros pontos importantes que destacamos na semana passada para a gente fazer um lembrete. Outro ponto que nós comentamos, que a pesquisa revelou, é a correlação entre a qualidade da comunicação que o supervisor tem diretamente com a sua equipe, a satisfação que a equipe tem de trabalhar com essa supervisão, bem como o desempenho em função da satisfação que ela tem. Então aqui temos um gráfico que nós mostramos, onde temos aqui a qualidade da comunicação, a satisfação e o desempenho. Como que isso acontece? A qualidade da comunicação é a única coisa, a única ferramenta que o supervisor tem sobre o seu controle. Então é isso que ele pode se desenvolver, é isso que ele pode se esforçar, é isso que ele pode planejar, é isso que ele pode ficar atento, porque é a única coisa que ele tem controle na mão dele. E é em função da qualidade de comunicação que ele tem que vai ter um impacto direto na satisfação do trabalho da equipe com quem ele atua e, consequentemente, vai ter um impacto no desempenho do trabalho dessa equipe. Então funciona mais ou menos assim, como nós comentamos da última vez. A comunicação, quanto mais eu tenho uma comunicação de alta qualidade, maior é a satisfação no trabalho e maior é o desempenho, até um certo ponto. Depois de um certo ponto, mesmo que você invista na comunicação, precisam de outros fatores para melhorar a satisfação e o desempenho, mas basicamente 80% da satisfação no trabalho depende da qualidade da comunicação direta da supervisão. Então aqui nós demos um exemplo. Se eu tenho uma qualidade de comunicação um pouco mais baixo do que a mediana, né? Eu vou ter uma satisfação relativamente baixa no trabalho e, consequentemente, eu terei um desempenho mais baixo no meu trabalho. À medida que eu me desenvolvo, à medida que eu melhoro a minha qualidade de comunicação, me aperfeiçoo, eu sei exatamente como me comunicar, então a satisfação no trabalho ela cresce correlatamente com a qualidade da minha comunicação. E se a minha satisfação aumenta, o meu desempenho também aumenta. Então, essa é a correlação entre a qualidade da comunicação, que, volto a dizer, está diretamente sobre o controle da supervisão em relação, o impacto que uma comunicação assertiva ela tem em relação à satisfação no trabalho e, consequentemente, no desempenho no trabalho. Falamos também sobre como uma comunicação de alta qualidade ela pode ser um instrumento para a formação de expectativas. Então nós sabemos, e se você não sabe, mais uma vez é a oportunidade para nós destacarmos que felicidade é igual a expectativa menos realidade. Então se a gente espera muito, se a gente tem uma expectativa muito grande de alguma coisa, isso qualquer ser humano, e na verdade a realidade foi bem menor do que a expectativa, muitas vezes eu fico triste, eu fico aborrecido, eu fico sentido, eu fico decepcionado. Então o papel do supervisor no dia a dia é fazer com que os demais itens do trabalho, inclusive a parte salarial, ela seja diretamente comunicada e esclarecida para que a expectativa do funcionário seja mais calibrada, seja mais ajustada em relação à realidade que a empresa tem. Muitas vezes a realidade da empresa permite ela ter uma política salarial com o que ela vem convivendo. Então isso tem que se tornar claro, tem que se tornar público para que as pessoas que trabalham naquele departamento, naquela seção, naquela operação, ela saiba exatamente qual é aquela política e o que ele pode trilhar ao longo do tempo para atingir aquela política. Então, uma comunicação eficiente, assertiva, ela faz essa calibração, ela faz esse ajuste para que o operador possa, de fato, ajustar a sua expectativa. Dessa forma, o que ele espera uma vez calibrado, ele não tem tanta diferença em relação à realidade da empresa na qual ele trabalha. E então, esse desvio de infelicidade, ele minimiza, ele diminui. Então é muito importante que não só
em relação à expectativa do funcionário com o seu plano de carreira, mas como as outras questões estejam claramente explicadas para que ele possa entender quais são as razões daquela situação, daquele determinado ponto, daquele determinado assunto. Então, dessa forma, você vai calibrando as expectativas dos funcionários. Então, o que a pesquisa concluiu? Que uma comunicação clara, né, e de alta qualidade, ela pode resultar em expectativas mais realistas, o que, por sua vez, pode diminuir a discrepância entre os pagamentos e recompensas esperados e os reais. Então, isso que nós acabamos de esclarecer. Muitas vezes, por receio da supervisão em tocar num assunto polêmico como é pagamento, muitas vezes essa transparência, essa clareza não acontece. Então existe uma expectativa grande e faz com que muitas vezes haja infelicidade e uma insatisfação na equipe seguido de desmotivação, o que é muito ruim para o desempenho da área e o próprio funcionário. Bom, esses 3 últimos slides nós pudemos resumir o episódio 34, no qual revelou a pesquisa de satisfação, muito interessante, por sinal, se você não assistiu ainda, eu reforço fortemente para que você assista, para que você tenha a continuidade desse episódio de hoje. E hoje eu separei alguns exemplos, algumas situações interessantes onde ocorre uma insatisfação salarial. Então, assim, por que muitas vezes ocorre uma insatisfação salarial? Então, existem algumas situações. Então, eu numerei as principais para que você entenda. Então, uma situação de insatisfação salarial em alguns membros da equipe, ela pode acontecer por basicamente 4 motivos. Por exemplo, alguém pode alegar que está ganhando menos que os seus colegas de trabalho. Chefe, eu estou ganhando menos que o meu colega de trabalho. Então pode ser aí um primeiro caso de insatisfação salarial. Uma segunda situação pode ser o quê? Algum tempo eu não tenho aumento de mérito. Então, muitas vezes pode ocorrer. Se a empresa tem uma política de mérito que envolve de 3% a 5%, dependendo de algumas situações, pode ser que seja uma das políticas. E pode ser que alguém fique insatisfeito cobrando da supervisão que faz tempo que ele não tem um aumento de mérito. Então essa é a segunda fonte de insatisfação. A terceira é a correção por dissídio salarial é maior em outros lugares. Então, numa outra empresa, o meu colega recebeu um aumento de dissídio salarial que é diferente, é uma porcentagem diferente do meu chefe. Por que isso acontece? Então, esse é um ponto que pode ser levantado pelos funcionários. E o quarto e último ponto, mais relevante, que eu destaquei, é que eu cheguei no meu limite de faixa salarial e não tenho mais como crescer, né? Então, como que nós lidamos com uma situação como essa? Então, aqui são 4 pontos de insatisfação mais específicos. Eu vou dar o exemplo de forma genérica, como que nós analisamos e como nós atuamos em cada um desses, para que você tenha uma ideia. Vamos pegar o primeiro caso, então. Ganho menos que meus colegas de trabalho. Qual é o tipo de análise que a supervisão pode fazer se alguém chegar com esse tipo de reivindicação, esse tipo de insatisfação? Primeiramente, a pergunta que você deve fazer é o seguinte: as funções e os processos na qual esse funcionário trabalha, eles são diferentes entre os colegas? Por exemplo, ele apontou um colega dele que está ganhando mais do que ele. Agora, as funções são similares, as funções são iguais, os postos de trabalho são os mesmos. Então, essa é a primeira questão que você tem que fazer. Eles executam muito similarmente a mesma coisa ou eles desempenham funções diferentes? O que acontece é que se você tem uma faixa salarial para o mesmo tipo de função e se há diferenças, a princípio se há diferenças relativas,
sim, né, no caso, se há diferenças, você precisa fazer uma comunicação para a sua chefia e RH para que seja solicitado o acerto salarial, né? Então, se ele tem um desempenho muito similar em relação ao seu colega de trabalho, se ele está no mesmo posto, então isso pode ser um passivo trabalhista e você precisa entrar imediatamente em contato com a sua chefia, a sua gestão, o seu gerente ou o seu coordenador e falar com a área de recursos humanos, porque isso pode descaracterizar que você está privilegiando uma pessoa em relação a outra. Então, se eles desempenham a mesma função, se eles fazem as mesmas coisas, se o desempenho deles é muito parecido, se não tem diferença de desempenho, e nós vamos falar um pouquinho sobre a análise da situação B, então essa discrepância salarial ela tem que ser corrigida imediatamente, porque isso pode ser um passivo trabalhista e a empresa pode responder juridicamente por isso. Então tome muito cuidado quando pessoas em funções similares, né, e com desempenhos similares recebem diferentes salários. Então isso pode ser realmente um problema. Se realmente isso acontece, você tem que solicitar aí via chefia e recursos humanos um acerto salarial e se de repente as funções elas são diferentes, você precisa ter um outro tipo de análise, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A segunda situação é algum tempo não tem um aumento de mérito. Então, quando alguém pede um aumento para a sua chefia, eu já fiz um episódio específico sobre isso, o episódio 7 que você pode ver no SOS Supervisores, você tem que fazer a seguinte análise. Então, primeira coisa, há uma política salarial para aumentos de mérito? Nem todo mundo tem essa política, nem toda empresa tem. As empresas que praticam é de 3 a 5% ao ano, né? Então, é de 3 a 5% em relação ao salário base do funcionário que ele pode receber uma vez que a empresa tenha essa política. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para quem está reclamando que faz tempo que não tem um aumento de salário, nós chamamos de aumento de mérito, é analisar o desempenho médio funcional sobre o atingimento dessa pessoa em relação às metas, às competências, às habilidades, né, as atitudes que ele tem, o conhecimento do dia a dia, se é bom ou ótimo. Então esse é o segundo ponto, se é uma política, o segundo ponto é avaliar se o desempenho dele é no mínimo bom, né? Tem que ser de bom para cima, porque senão é importante que você como supervisor dê um feedback para ele em relação à parte de desempenho que é feita ao longo do ano. E o terceiro ponto é se há possibilidade financeira, se há caixa. Muitas vezes existe uma política, o desempenho do funcionário é excelente, mas a empresa está passando por um momento delicado de caixa, de fluxo de caixa. Então muitas vezes isso não pode ir adiante. Mas vamos supor que isso realmente aconteça, né? Se realmente todos esses pontos aqui estiverem ok, que é sim, então precisa comunicar a chefia, recursos humanos e solicitar um aumento salarial. Agora, se um desses pontos aqui não está ok, então é necessário ter uma comunicação muito clara para o funcionário. Tem que comunicar muito claramente o funcionário o que ele está devendo aqui, o que ele está pecando. E se você é um supervisor que acompanha no mínimo uma vez por trimestre o desempenho da sua equipe, você tem essa situação sobre a sua mão. O mais complicado é quando esse acompanhamento ele não acontece, ou acontece pelo menos uma vez só por ano. Então fica um pouco mais difícil para que as pessoas possam entender e compreender esse posicionamento da sua supervisão. Vamos então à quarta situação, né? Nós já falamos aqui então em relação ao episódio 7 que eu comentei com vocês. Então vamos analisar aqui esse outro motivo de insatisfação salarial, que é a correção por dissídio é maior em outros lugares. Então se alguém
vier reclamar para você, o que você pode analisar? Verificar se as categorias de atuação são iguais e são diferentes. Então, o setor de metais é uma categoria, o setor de plástico é uma outra categoria, o setor de produtos químicos é uma outra categoria, o setor de borracha é uma outra categoria, a linha branca é uma outra categoria, a linha automotiva é uma outra categoria. Então, dependendo da categoria, pode ser que existem diferenças, discrepâncias em relação à porcentagem de dissídio, ok? E realmente, se forem iguais e existir a discrepância, ou seja, se o funcionário ele está revelando que um colega seu de mesma categoria tem dissídios diferentes, tem que ser comunicado à chefia, à RH, para que a RH possa analisar e, dependendo da situação, fazer o acerto salarial. Agora, se as categorias são diferentes, então é necessário que a chefia, a supervisão, comunique claramente ao funcionário que, por ser categorias diferentes, consequentemente, há diferença em relação à porcentagem de dissídio recebido. E por último, o quarto ponto, que é um dos mais polêmicos. Eu cheguei na minha faixa e não tenho mais como crescer. Então, qual é a análise quando um funcionário coloca numa posição como essa? Primeiramente é verificar se as condições B estão ok. Se essas três condições aqui estão ok. Porque se realmente uma delas estiver ok, você precisa deixar claro para o funcionário o porquê que ele não está conseguindo ser promovido. Então, a primeira coisa que tem que ser analisada é se as condições B, essas três condições acima aqui, elas estão ok. O segundo ponto é confirmar se realmente aquele funcionário atingiu a sua faixa salarial. Então, cada função existe um range, existe uma faixa que ele pode ir caminhando, que ele pode ir se desenvolvendo, que ele pode ir chegando ao seu limite. Depois começa uma outra faixa. Então é ter a certeza que ele realmente atingiu aquele limite. O terceiro ponto é se realmente não há vaga em outra faixa. Então, muitas vezes ele já atingiu a faixa máxima dele e é necessário verificar se tem uma outra função que ele pode assumir. Mas se ele realmente, a condição B está ok, se ele atingiu a faixa dele máxima e se não há outra faixa, realmente é necessário comunicar isso para o funcionário. Se um dos pontos aqui realmente não está ok, então é necessário voltar para essas análises do ponto B. Então nós vamos ter uma oportunidade de falar um pouquinho sobre essas duas funções quando nós temos que comunicar essa situação para o funcionário. Vamos lá. A primeira situação, vamos pegar um exemplo de como deve ser a tratativa, como deve ser a sua comunicação de você, supervisor, em questões sobre o aumento de mérito que nós acabamos de falar. Então, é esse ramo dessa árvore, quando há insatisfação, vem com um funcionário perguntando, colocando para a sua supervisão que faz algum tempo que ele não recebe o aumento de mérito. Então, nós já varremos essas três situações e nós vamos ter que agora fazer uma comunicação clara ao funcionário. Então, como que isso pode ser feito? Então, vamos lá. Vamos começar a planejar a comunicação que você, como supervisor, pode falar, pode trabalhar com o seu funcionário quando ele levantar questões como essas. Okay? Então, a primeira questão é a abertura da conversa. Então, eu vou te dar um roteiro aqui para que você planeje a conversa. Então, a primeira coisa é a abertura. Então, qual que é a abertura? A abertura é chamar o funcionário e falar que a conversa que você tem com ele é relativo à insatisfação que ele está tendo quando ele apontou a você que há algum tempo não tem aumento de mérito. Então, essa é a primeira abertura que você tem que fazer quando você chamá-la para conversar. O segundo ponto, depois da abertura, é o detalhamento da conversa.
Então você vai entrar um pouco mais fundo sobre a questão do aumento de mérito. Então nesse ponto você vai detalhar para ele qual é a política, qual é o processo que ele tem que seguir, que a empresa tem e que ele deve conhecer, se ele ainda não conhece, para que ele tenha aumento de mérito. Então é necessário que haja uma política salarial muito clara para que ele possa ir percorrendo fase a fase. É necessário que ele tenha um desempenho no mínimo bom para ótimo, para que realmente ele possa ser declarado uma pessoa que seja capaz de receber esse mérito, e esse desempenho ele vem em relação às metas que ele atinge com regularidade ou não, com o conhecimento que ele tem do trabalho, com a habilidade, com a atitude que nós chamamos de chá, que é a tríade da competência, e se há possibilidade financeira, se existe fluxo de caixa para que a empresa possa executar e formalizar esse aumento. Então, no detalhamento da conversa, é necessário que você, como supervisor, você esclareça todo o processo que envolve o aumento de mérito, para que ele possa entender que existe um processo vigente e que isso tem que ser respeitado. Volto a falar, quando você fala principalmente em relação a desempenho funcional, é necessário que você faça isso regularmente, uma vez a cada trimestre, para que cada funcionário conheça como está o seu desempenho, para que o funcionário saiba o quanto de conhecimento ele tem que melhorar, o quanto em habilidade ele precisa melhorar, o quanto em atitude ele precisa melhorar. Então, quando você faz um acompanhamento regular sobre esse chá, bem como o quanto ele atinge de meta regular, fica muito mais fácil e tranquilo para que você converse com ele. Então, o detalhamento, você entra nesses pontos. Vamos dizer que existe uma política salarial, existe um processo bem definido, existe caixa, mas o desempenho do funcionário não é tão bom. Então, como que você pode trabalhar em relação a isso? Então, no detalhamento da conversa, é importante que você destaque fatos e dados observados. Quais são os fatos? Quais são os dados que exemplificam, que dê clareza ao operador que ele não está atingindo o desempenho? Seja em relação a metas, seja em relação ao conhecimento e habilidade que ele tem para desempenhar o seu trabalho, seja em relação a atitudes que ele pode ter falhado. Então, se você tem fatos e dados, fica mais fácil essa conversa. Então, você precisa ir preparado conversar com o seu funcionário. O segundo passo no detalhamento da conversa é manter sempre o foco da sua conversa na situação, problema ou comportamento daquela pessoa que está vindo te trazer insatisfação. Nunca no pessoal. Então você vai estar abordando situações em que ele muitas vezes desempenhou bem ou não desempenhou tão bem, ou algum problema de relacionamento, algum problema de atitude que você observou em determinada data, ou algum comportamento que ele esteja aí devendo. Então é importante que você realmente foque a conversa nessas situações. E ainda mais um ponto de detalhamento é que nessa conversa, que é muitas vezes carregada de emoções, você mantém a autoconfiança e a autoestima da pessoa. Então a pessoa tem que se sentir autoconfiante. Nós não podemos derrubar a autoestima dela. Ela tem que voltar desta conversa, no mínimo, igual com o que ela veio. Por isso que o foco é sempre no problema, comportamento ou situação, nunca na pessoa. Então aqui você tem aí 3 elementos para que você, na hora que detalhar a conversa, você possa realmente trazer à tona o foco sobre a situação, problema e comportamento, bem como fatos e dados que ajude ele a entender onde ele está pecando, caso a situação seja desempenho e que esteja impedindo ele receber o mérito. O terceiro ponto, depois que você detalhou, é escutar atentamente o funcionário. Então, nessa parte da conversa, você vai dar à pessoa a oportunidade de responder, a oportunidade de dizer o que ela está pensando. Você já deu todos os detalhes possíveis
nessa segunda parte da conversa, agora você vai dar a oportunidade de escutar a pessoa, deixar a pessoa falar o que ela está sentindo, né? E é importante que nesse momento você mostre empatia, né? Você escute do ponto de vista do funcionário, né? Imagine que você com certeza já se encontrou nessa situação e é muito mais interessante e fica mais fácil para a gente quando a gente relembra de uma situação similar com que a pessoa está colocando agora para você. Então, se colocar no lugar dela e ouvir com empatia é muito importante para que a pessoa saiba que você está respeitando o que ela está sentindo naquele momento. Então, é o segundo passo importante quando você dá a oportunidade de escutar o funcionário. Então, deixe ele falar, não interrompa e realmente mostre empatia, mostre preocupação genuína com o que ele está falando. Tá? Ele não ia te procurar se ele não tivesse insatisfação. Então, ele precisa ser escutado, ele precisa ser respeitado em relação a esse ponto. O quarto ponto da conversa de alta qualidade, da comunicação de alta qualidade, é você, após escutar o funcionário, fazer sugestões em relação àquela situação. Fazer sugestões específicas, por exemplo, em relação ao desempenho. Então, qual que é a sua sugestão em relação à parte de desempenho que você gostaria que ele ficasse mais atento, né? Como que você pode dar sugestões para que ele possa melhorar o conhecimento, para que ele possa melhorar as suas habilidades? Quais são as suas sugestões em relação à parte de atitude? E o que você pode fazer para ter um acompanhamento desse funcionário no dia a dia? Então, de que forma que você pode se colocar à disposição não só para sugerir, mas para acompanhar a evolução do desempenho dessa pessoa, né? E por final, a quinta parte da conversa é você fazer um resumo do que você conversou desde a abertura e expressar o seu apoio, né? Se você deixar algumas sugestões acordadas, alinhadas, então escreva para que você possa acompanhar o funcionário e cobrá-lo de algumas tarefas que você sugeriu e que ele concordou, para que ele possa ir se desenvolvendo e inclusive recebendo feedback do seu desempenho. Então, esses são os 5 pontos que eu gostaria de destacar, que o que você pode fazer se comunicando claramente com o funcionário quando a insatisfação tem a ver com falta de aumento de mérito, ok? Onde basicamente uma grande coisa que atrapalha, que trava o aumento quando existe uma política é em relação à falta de desempenho. Então está aqui um resumo para que você possa realmente se planejar e conversar com ele a respeito. Vamos a uma outra situação que eu planejei para vocês. É como comunicar questões sobre limites de faixa salarial. Então é esse quarto ponto de insatisfação, né? Chefe, cheguei no meu limite de faixa salarial e eu estou desanimado, estou insatisfeito porque eu não estou vendo mais como crescer, né? Então, como que a gente pode fazer uma comunicação clara com o funcionário quando envolve insatisfação desse tipo? Que forma que a gente pode conversar com essa pessoa e deixar clara a situação da empresa, que é o que está no seu controle, para que ele pelo menos compreenda o que está acontecendo. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo, pessoal? Então, o primeiro passo, os passos são sempre os mesmos, né? As situações que diferem um pouquinho da outra. Então você vai iniciar a parte de abertura da conversa falando sobre que você chamou o funcionário para conversar porque ele relatou a você alguns dias, sei lá, algumas semanas, que está insatisfeito por não estar tendo condições mais de crescer na empresa. Então, a parte de clarificação, de detalhamento da conversa, vamos dizer que você já sabe que é um excelente funcionário, um funcionário que desempenha, né? Aquelas condições B, a empresa tem uma boa política, ele é um ótimo funcionário, ele desempenha, existe fluxo de caixa, ele realmente atingiu o limite máximo da faixa, mas infelizmente não tem vaga, né? Para que ele possa ir para um outro posto.
geralmente acontece três situações. É como se fosse um triângulo, né? Nós temos, geralmente nas empresas, pode mudar um pouquinho, mas temos operador 1, operador 2, operador 3. Sendo que o operador 3 ganha mais do que o 2 e o 2 ganha mais do que o 1. Então, geralmente acontece uma pirâmide, né? Onde aproximadamente 70% dos operadores em nível 1 de uma fábrica estão aí nesse nível, onde o nível 2 é composto aproximadamente de 20% e o nível 3 mais ou menos 10%. Então você tem numa empresa 10%, mais ou menos 5% de trabalhadores, de operadores ganhando a faixa 3 salarial, que é o operador 3, em torno de 20, mais ou menos 5% em relação à faixa 2 e 70, mais ou menos 5% na faixa 1. Então essa é uma divisão. E acontece muitas vezes que essas faixas elas estão compostas e como o índice de absenteísmo e de turnover, né, absenteísmo não, de turnover, ele é baixo, ou seja, a empresa é uma empresa boa e acontece que as pessoas não saem, não são demitidas ou não pedem para ser demitidas ou não pedem para sair. Então é normal que muitas vezes não tenha condições, mesmo que o funcionário seja excelente, ele não tem vaga para migrar para uma outra posição. Então é isso que nós vamos abordar. O que deve ser feito aqui no ponto 2 de detalhamento da conversa? Realmente colocar o que está de fato acontecendo. Se realmente não existe naquele momento uma condição dele migrar para um outro posto, para uma outra função, e existe um porquê em relação a isso, tem que ser colocado claramente para o funcionário, né? Ele precisa entender que o processo tem que ser obedecido, se encontra nessa situação e que realmente isso tem que ser respeitado. Então essa posição, essa clareza tem que ser colocado para ele, né? Independente que ele ainda continue insatisfeito ou não, é seu dever como supervisor que tem o controle da comunicação à sua mão, a entender realmente como funciona esse processo, né? Onde ele chegou na faixa limite e não pode realmente ganhar um aumento, ele ter clareza do que está acontecendo. Ele precisa realmente saber em relação a isso com fatos e dados, né? Mais uma vez, foco na situação, problema e comportamento, não na pessoa, né? Isso tem que ser colocado realmente que é uma situação que você como supervisor, a tua responsabilidade é comunicar a ele. Embora ele tenha uma expectativa, essa expectativa ela tem que ser calibrada, ela tem que ser ajustada à realidade da empresa, que não é a realidade da empresa dele, mas da grande maioria quando acontece insatisfações desse tipo. O terceiro ponto, detalhamento da conversa, mais uma vez, é manter a autoconfiança, a autoestima e colocar a importância dessa pessoa. Se essa pessoa ela já chegou ao nível máximo, se ela realmente tem uma performance realmente muito interessante, muito boa, é importante que você destaque para ele o quão importante ele é na equipe, o quanto importante ele é para o seu departamento, bem como para a fábrica, né? Isso não é passar a mão na cabeça, isso é ser claro, né? E mostrar realmente o quanto você admira a performance daquela pessoa. Isso é importante que ele saiba. Terceira parte, mais uma vez, escutar o funcionário. Então, dê à pessoa a oportunidade de expor o que pensa. Então, nesse momento que você já passou pelo detalhamento da conversa, agora você vai escutar tudo o que ele pensa a respeito dessa situação. E ele tem que ter a tranquilidade para ele expor para você, né, com respeito ao que ele acha, né? E muitas vezes, no desabafo, vem coisas que muitas vezes a gente não gostaria de escutar, mas é importante para que ele realmente sinta a confiança na pessoa da sua supervisão. É necessário que ele sinta confiança para que ele diga coisas para que em algum momento isso possa ser utilizado para melhorar os processos da empresa. Então, nesse ponto, você precisa escutá-lo realmente com bastante atenção e empatia. Mais uma vez, mostrar respeito pela consideração que ele está fazendo naquele momento.
O quarto ponto, pessoal, é compartilhar experiências. Então, nesse caso, muitas vezes o funcionário que ele quer ganhar mais em algumas situações, ele deixa de olhar algumas situações que é importante para que você compartilhe, né? É importante que você mostre para ele, muitas vezes, se for o caso, alguns outros benefícios que a empresa tem e que ele pode, neste momento, estar não considerando. Por exemplo, muitas vezes existe um plano de saúde interessante que é muito forte na sua cidade, no seu bairro. É importante que ele muitas vezes destaque que ele mora perto do local de trabalho, muitas vezes ele recebe uma cesta básica mensal em que nem todos os lugares recebem, muitas vezes ele recebe brinquedos no final do ano, de Natal para a sua família, que muitas vezes ele se esquece. É importante que você destaque muitas vezes material escolar que ele recebe e que às vezes ele se esquece, porque muitas vezes esses benefícios, esse pacote de benefício que muitas vezes nós acostumamos, ele é diferente em outro local. Então, quando nós vamos pensar em que chegamos ao fim da nossa jornada numa empresa, nós precisamos avaliar várias coisas, não somente salário, mas benefícios, condições, ambiente de trabalho, principalmente se você trabalha num ambiente em que você já está familiarizado, que as pessoas são boas, né? Que é um ambiente gostoso, fraterno, você mora perto da sua casa. Então isso é importante para que você compartilhe, para que ele possa juntar esses benefícios que, somado ao salário dele, pode fazer uma diferença. Então é importante que você muitas vezes destaque quais outros benefícios, quais outras coisas boas que ele tem no trabalho dele e que muitas vezes no calor da emoção a gente acaba se esquecendo. Então esse é o quarto ponto dessa comunicação. E o quinto é resumir e expressar o apoio. E nesse quinto ponto é importante destacar duas coisas, pessoal, nesse resumo e expressamento de apoio. Primeiramente, em função de tudo que você falou e de tudo que compartilhou, quem decide no final é o funcionário. Nós temos que deixar muito claro, expor com muita clareza a situação, mas nós não podemos advogar para a decisão dele. Ele precisa decidir, ele é o dono da sua decisão. Então nós só precisamos colocar as coisas na mesa e deixar ele decidir. E embora você respeite e coloque a ele a importância que ele tem, é importante que ele saiba que você espera que ele continue desempenhando. Você como supervisor, você tem metas, você tem responsabilidade, você tem compromisso e você precisa dele desempenhando a entrega de metas, que ele continue desempenhando em relação à melhoria das competências. Você vai estar à disposição dele para ajudá-lo a se desenvolver, mas que você precisa e deixe claro que você necessita que ele continue desempenhando e que você vai estar atento em relação a isso. Então essas coisas têm que estar muito claras para que realmente essa conversa ela feche com chave de ouro. E se for o caso, você vai acompanhando o desempenho em relação a isso. É importante você manter uma proximidade quando alguém coloca uma questão como essa, porque muitas vezes ele decide ficar, mas se você não vai alimentando essas coisas, essa conversa, ele vai desanimar de novo, porque muitas vezes pode demorar para que essa oportunidade chegue. Então essa é a abordagem de 5 passos que você pode fazer quando você tem uma situação como essa. Pessoal, para fechar o vídeo de hoje, eu gostaria de destacar mais uma vez a vocês quão poderosa é uma comunicação clara, assertiva e respeitosa com as pessoas. Então, esse resumo eu queria deixar para você. A comunicação é uma palavra tão simples, mas tão trabalhosa ao mesmo tempo, que faz com que a gente não desenvolva, não estude, não planeje para que seja potencializada juntamente com a equipe. E deixei um resumo de uma pesquisa de satisfação de clima que valoriza a comunicação e ela destaca o seguinte, se as razões das deficiências no local do trabalho forem bem explicadas por meio da comunicação de alta qualidade,
os funcionários podem realinhar suas expectativas, assim percebem suas condições de trabalho como satisfatórias ou menos insatisfatórias, apesar das deficiências. Então, uma coisa clara, pessoal, toda empresa em qualquer lugar do mundo tem suas deficiências. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, algumas em alguns pontos, em alguns itens, em alguns temas, algumas em outros. O importante é que a empresa, juntamente com a liderança, esteja constantemente tentando melhorar aos poucos os seus processos, principalmente os processos que envolvem gestão de pessoas. Mas todas as empresas têm dificuldades, elas têm problemas nos seus processos. Pelo fato de as coisas serem muito dinâmicas, e muitas vezes ela perdeu o foco em relação a esses processos de gestão de pessoas, que isso não é bom. Mas é importante que você, como supervisor, atue realmente onde você tem controle. E uma comunicação de alta qualidade, assertiva, baseada nesses 5 passos que eu acabei de comunicar para você, pode ser realmente uma ótima tocada, uma ótima abordagem para que você possa se comunicar com alta qualidade e promover satisfação na sua equipe, mesmo que existam deficiências nos processos na quais elas atuam. Então, fique sempre atento em relação a essa menção, porque a única coisa que nós temos controle na nossa equipe é o nosso poder de comunicação, né? É o nosso poder de ser claro, de ser confiável, de ter credibilidade juntamente com a nossa equipe. O resto não depende da gente. Então, essa é a grande mensagem que eu gostaria de você, para que você fique atento e estude cada vez mais o seu poder, a sua habilidade de comunicação com a sua equipe. Mais uma vez, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Eu queria saber se realmente essa aula de hoje ela agrega valor nesse ponto muito delicado em relação à insatisfação na equipe, uma desmotivação voltada à parte salarial. Então nós fechamos aqui mais uma vez essa série para que você possa realmente saber como atuar com a sua equipe. Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, faça os seus comentários, as suas sugestões, compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Inscreva-se caso você ainda não se inscreveu, acione o sininho para que você possa receber toda semana e quase todos os dias um conteúdo de alta qualidade em relação à gestão da produção industrial. Ok? Meu nome é Ayrton Salvo Júnior, do canal S Supervisores, o canal para quem quer ir mais longe. Eu te vejo no próximo episódio.